Isso, já está aberto o nosso portal, porque a Lívia sempre tem assuntos interessantes e entrevistas gostosas pra gente conferir e hoje um alerta também, não é, Lívia? É isso mesmo, Flávio. Muito foi falado sobre o Dia Mundial da Diabetes, mas o assunto hoje aqui é para falar sobre os sensores. Estou com duas convidadas super queridas, que é a Bia Chiesi e a doutora Carolina. Sejam bem-vindas. Que alegria receber vocês duas aqui no nosso programa. E eu quero explicar para o pessoal de casa, porque vocês estão trazendo o assunto atual sobre uma reunião que teve recentemente na Câmara. E a gente quer explicar tudo para o pessoal de casa, como funciona a questão do sensor para quem tem diabetes. Então, vamos começar com você, doutora. Obrigada pelo convite, Lívia. Então, assim, os sensores de glicemia, eles medem a glicemia em tempo real, tá? Então, existem vários sensores diferentes hoje no mercado. Alguns sensores são para quem usa bomba de insulina e a maioria dos sensores que são utilizados no dia a dia são para as pessoas que geralmente têm um diabetes de mais difícil controle. Esse sensor, ele mede a glicemia, ele mostra pra gente também como está o gráfico do açúcar no sangue nas 24 horas. E a melhor novidade desses sensores é que eles podem ter alarmes. Então, o grande problema de quem tem diabetes é quando a glicemia, o açúcar no sangue fica ou muito baixo ou o açúcar no sangue fica muito alto. E para quem isso fica muito alto, aumenta o risco de complicação crônica. Quando fica muito baixo, ele coloca em risco a vida da pessoa. Então, ter um alarme que toca avisando ou a mãe ou o próprio paciente que o açúcar no sangue está muito baixo, você consegue ter uma atitude ali naquele momento para salvar a vida do paciente. Ô Bia, você que está usando esse sensor, eu vou pedir aqui para o pessoal filmar para vocês aí de casa conseguirem visualizar o que é esse sensor que a gente está trazendo, está falando. Vamos pedir para ele dar um zoom aqui, ó. Dói colocar ele no seu braço? Não, não dói. Às vezes sangra um pouquinho. Bom dia primeiro, né, Lívia? Isso, Pra a todo Bia mundo aqui, que tá ó. nos assistindo. Eu sou diabética tipo 1 há 5 anos, né? Diagnosticada corretamente pela doutora Carol há 3 anos e meio. E desde então eu faço uso do sensor. Eu não sei mais viver sem. E foi pensando nisso que eu comecei a levantar essa pauta por conta das crianças e adolescentes. E vendo os benefícios, né? Os benefícios, sim. Você estava me assim. mostrando no seu celular, mostra aqui também pro pessoal de casa. Vou pedir para ela colocar como que funciona. Não tá boa, não tá um pouquinho alta. Tem que aplicar insulina. Mas é a ansiedade, a ansiedade que faz subir um pouquinho. Ansiedade, café da manhã. Tô no parâmetro, o limite é 180. Se chegar a 180 aqui, ele vai apitar e eu vou saber que eu vou ter que tomar insulina. Entendeu? Então isso é muito legal. Isso dá uma segurança. E pensando que as crianças vão pra escola e passam às vezes 8 horas lá. E o que eu falo que assim é primordial. Nós não somos PCD, nós não somos, então nós não temos direito a mediadores na escola. Então as escolas, sejam elas particular ou pública, elas não disponibilizam uma pessoa para cuidar dessas crianças e adolescentes, para aplicar insulina, para fazer esse controle. Então, como que a mãe tem a segurança de deixar essas crianças na escola? Você comentou que você teve o diagnóstico correto recentemente. Sim, 3 Como anos. foi isso na sua infância? Ou você, como que apareceu a diabetes na sua vida? Então, eu tenho uma diabetes chamada LADA, tipo LADA. Ela é mais rara e ela é autoimune, como da criança e do adolescente, mas por algum motivo ela ficou latente no meu organismo. E na segunda gestação, quando eu fui fazer meus primeiros exames, já deu uma alteração da glicemia. E achava-se que era gestacional. Então eu levei como diabetes gestacional, tomei insulina durante a gestação inteira e fiquei super bem. Mas depois, quando meu bebê nasceu, e nasceu tudo bem, porque eu usei isso aqui o tempo inteiro. Olha que diferença. Fez toda a diferença, porque meu bebê não nasceu gig, nasceu com 3 quilos. Isso é fantástico, né, doutora? É Pra muito quem... importante. Muito. Então, assim, eu fiz um controle bem certinho. Eu comecei a passar muito mal. Eu tinha muita hiperglicemia e muita hipoglicemia. E eu comecei a tomar medicação, porque daí eu comecei a ser tratada como diabética tipo 2. E aí que foi o erro. Até que eu cheguei e caí lá de paraquedas no consultório da doutora Carol. E ela falou, não, a hora que ela me viu, ela já falou, você é diabética tipo LADA, tipo 1. Porque você ficou bem tomando insulina. A gente já falou muito sobre a diabetes, mas eu acho importante
quem está assistindo hoje não pegou esse mês tão falado sobre a diabetes, explica rapidamente, doutora, para quem está em casa, a diferença do diabetes de um para o outro, para quem não assistiu, né? Porque eu acho importante, às vezes a pessoa até tem diabetes e não tem um diagnóstico ainda. Correto, O diabetes tipo 2 é aquele diabetes que aparece mais tarde, geralmente ele está relacionado com uma história familiar positiva, mãe, pai que tem história de diabetes, e ele tem uma associação importante com a obesidade e a síndrome metabólica, hipertensão, triglicérides altos. E o diabetes tipo 1 é aquele que a gente tem a falta da produção de insulina. Existe uma destruição do pâncreas e esse paciente normalmente não tem insulina nem para cobrir o dia todo, nem para cobrir uma refeição. Então ele precisa usar insulina múltiplas vezes ao dia. Como o foco hoje é criança e adolescente, as mães que estão assistindo a gente em casa, quais sintomas elas podem observar nos filhos e nos adolescentes para ficar em alerta? É interessante você falar isso, porque eu tenho vários pacientes que quem diagnosticou foi até a avó, entendeu? Isso acontece com uma certa frequência. Então o paciente normalmente urina muito, faz muito xixi, bebe muita água, normalmente aumenta o apetite, ele tem um pouco mais de fome e perde peso. Então se a criança está urinando exageradamente, é importante fazer um exame de glicemia. Perfeito. Recentemente, vocês fizeram uma reunião, né, com a parte política. O que vocês sentiram em relação a essa reunião? Tem uma esperança aí para a nossa comunidade? Conta um pouquinho dessa causa. Então, Lívia, pensando nisso, eu comecei a ver os municípios do estado de São Paulo que fornecem os sensores. E são inúmeros. Valinhos, Ribeirão... vários municípios, Anhumas está fornecendo. Que legal! Aqui do lado. Pessoal de Anhumas estão de parabéns. Que legal! E eu fiz um levantamento aqui no nosso município de 0, assim, né, 2 a 17 anos, são em torno de 60 crianças e adolescentes. Então não é uma coisa impossível, é uma escolha de políticas públicas, entendeu? E aí a gente fizemos uma audiência pública para futuramente fazer um projeto de lei. Em breve teremos um projeto de lei para aprovar a distribuição desses sensores para essas crianças e adolescentes. E só para deixar claro, ele é caro ou é uma coisa inviável ou viável? Como Hoje, com mais de um sensor no mercado, é possível a gente licitar, é possível buscar um melhor preço. E isso é completamente viável. Dá em torno de, pelos cálculos no mercado hoje, comprando sem licitação, dá 30 mil reais por mês. O que é isso para o município? As pessoas que estão... Somando todos os pacientes. Somando todos os pacientes. Todos os pacientes. Porque ele custa em torno de 300 reais o sensor, entendeu? E ele dura 15 dias. Extremamente viável. Se for pensar em 60 crianças, eu calculei em mais de 100 pacientes. Dá 10 mil por mês. Como que o pessoal que está em casa, já para a gente encerrar essa entrevista muito gostosa, mais uma vez, muito obrigada por vocês estarem aqui, pode contribuir nessa causa, nessa luta? Pode pedir para os prefeitos? Como que as pessoas que estão de casa falam, eu quero ajudar isso dar certo? Como que eles podem fazer? Eu acho que tem algum abaixo-assinado? Não, mas a gente pode fazer um post de apoio popular, né, Lívia? O que você acha? Eu acho que seria interessante. Pode fazer no SBT, a gente faz e vamos buscar um apoio. Eu queria só uma coisa que eu acho que é super importante dizer. O sensor, ele não é um luxo, tá? Normalmente, quem tem diabetes tipo 1 precisa fazer esse teste 6, 8, 10 vezes ao dia. Isso dá em torno de mais de 1.500 picadas no ano. E quando você tem hipoglicemia, o paciente tem risco de vida. Então, quando você tem uma ferramenta que pode prevenir esse risco, é muito importante. Muito obrigada mesmo. Agora, vamos ver se a gente vai chamar o Flávio ou a Paty, que eu tô aqui sem o meu TPzinho, voltou. Vamos ver. Ou a gente vai pro intervalo. Alguém confirma aqui pra mim, por gentileza? Muito obrigada mais uma vez. Tô por aqui. Oi, Flávio. Gostou de saber sobre os sensores? Muito. Eu não conhecia tão bem assim como agora conheço, através da entrevista que vocês fizeram. E realmente é algo muito importante de se falar, de se divulgar, né? E de se estimular que seja cada vez mais popular aí na vida das pessoas que precisam esses sensores. Gostei muito da entrevista. E o quanto isso vai trazer de benefício, né, Flávio? Sim. Eu achei muito legal, porque as crianças aí, muitas delas passando mal, e com o sensor pode ter uma qualidade de vida muito melhor.